Olha aqui, mais problema de triângulo que não acaba nunca. Calma, vai acabar sim. Lá quando chegar pelo 40 vai estar acabando. Olha aqui. Questão número 11. Na figura ao lado, tem-se que AD é igual a AE. Cadê? Olha os pontos aqui. A, B, C. Aqui tem D, E e F. Então ele deu que AD é igual a E, AD é igual a E. Esses dois aqui são iguais. Vamos marcar aqui na mesma cor? Você também na prova tem que fazer isso. Só que você lá vai ter que usar o seu lápis, né? Ou então sua caneta azul, caneta preta, certo? Então AD é igual a E e também BA é igual a BC. Olha aqui. BA é igual a BC. Triângulo isósceles, né? Então, essa medida aqui, eu vou escrever do lado. BA é igual a BC. Triângulo isósceles. BA é igual a BC. Então, os lados iguais são esses aqui. Ainda deu isso, ó. O CD é igual a CF. CD igual a CF, cadê eles? Ó, CD é igual a CF. CD é igual a CF. Aí vão aparecer vários ângulos iguais aí, né? Se o ângulo EDF mede 80 graus, então o ângulo ABC mede... Olha aqui, EDF tá aqui, ó. EDF, tá vendo? 80 graus. Ele quer saber o ângulo ABC. ABC. Então, ele deu esse ângulo, ele quer saber esse ângulo aqui. Olha aqui, dá pra gente fazer contas aqui com tranquilidade, hein? Vamos chamar esse ângulo aqui de X. Esse aqui vai ser X também, né? E vamos sair calculando todo mundo em função desse X. Por que eu coloquei X? É porque um triângulo isósceles tem dois ângulos iguais. Como ele deu que BA é igual a BC, BA é igual a BC, então esses ângulos da base aqui vão ser iguais. Então aqui é X e aqui é X. Agora olha só. Aqui tem um triângulo isósceles, tá vendo? Ele é assim, ó. Só que ele tá deitado, né? Ele é assim. Esse aqui que tem esses dois lados que eu marquei de amarelo, com ângulo X aqui no meio. Então, olha só, se aqui é X, quem são esses dois ângulos aqui? São os ângulos iguais do triângulo isósceles. Como você calcula ele? A soma dos ângulos é 180 graus. Esse ângulo aqui é dado como X. E esses aqui você pode calcular em função de X. Porque isso mais isso mais isso dá 180. Então, para achar cada ângulo desse, que vão ser iguais, você vai pegar 180, vai abater o X, aí vai sobrar a soma desses dois. Como eles são iguais, aí você pega a metade. Pronto, então cada ângulo desse aqui é 180 menos X sobre 2, que é justamente esse aqui, ó. Que é igual a esse também. E aqui a mesma coisa, olha aqui. Aqui também é X. Então, esse outro ângulo aqui, você vai calcular do mesmo jeito. Vai dar isso aqui também. Só que tá virado para lá. E ele é maior, né? Mas esse ângulo aqui, ele também é 180 menos X sobre 2. E olha só o que a gente ficou aqui. Um ângulo raso que tem esses dois ângulos aqui iguais a isso, 180 menos X sobre 2, aqui e aqui, e no meio a gente tem um ângulo de 80 graus. Então, essa soma dá 180. Aqui a gente pode fazer até de cabeça para acelerar um pouquinho, né? Olha só, são iguais. Aqui é 80. A soma dá 180. Então, esses dois que são iguais tem que valer quanto? 50 e 50, porque aí vai dar 100, com 80 dá 180. Então, isso aqui é 50 e 50. Ou seja, isso aqui vale 50. 50 é a metade de quem? De 100. Então, isso aqui é 100. 180 menos X dá 100, porque a metade vai dar 50. Claro, você pode colocar a equaçãozinha, armar e tudo mais, tá? Mas aí você vai concluir que o X vale 80. Então, X vale 80 graus. Então, olha aqui. 80, 80, esse,
80 e 80 dá 160. Quanto sobra para esse? É 180 menos 80 menos 80, que vai dar 20. 20 graus é o ângulo lá de cima, 20 graus. Então, 20 graus, olha aqui, resposta correta, letra A. Questão número 12, não tem desenho, tá vendo? Então, você tem que se acostumar a ler o enunciado, a descrição da figura tá no enunciado, e aí você vai fazer a figura. Olha aqui, vai no rascunho e tenta desenhar o que ele está falando. Em um triângulo retângulo, a altura e a mediana relativas à hipotenusa formam entre si um ângulo de 20 graus. O maior dos ângulos agudos do triângulo é... Então, olha aqui, o problema tem duas partes. A primeira parte é a descrição do triângulo. A segunda parte é a pergunta sobre aquele triângulo. Claro, a partir da descrição, você vai tentar descobrir quem é esse triângulo, quer dizer, quais são os ângulos dele. E conhecendo, você responde aqui o que ele pergunta. Então, olha aqui. Triângulo retângulo. Como que é mesmo o triângulo retângulo? Eu vou fazer assim. Normalmente, a gente desenha o triângulo retângulo dessa forma, com a hipotenusa sendo base. Porque você pode desenhar ele assim também, tá? Também pode desenhar desse jeito. Mas é que ele vai fazer aqui umas afirmativas a partir da hipotenusa. Então, deixa a hipotenusa ser a base. Faz a figura desse jeito, mas tem que fazer direitinho aqui o ângulo reto, tá? Então, essa aqui é a hipotenusa. Eu vou botar um aqui, hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto do triângulo retângulo, certo? Então, em um triângulo retângulo, a altura e a mediana relativas à hipotenusa... Calma aí, o que é altura relativa a um lado? Você pega o vértice e traça uma perpendicular ao lado oposto. Isso aqui é o H, é a altura relativa a esse lado, que é a hipotenusa. Ele falou, então, da altura e da mediana. Olha aqui. A mediana relativa à hipotenusa, o que é mediana? Vai de um vértice até o meio do lado oposto, não é isso? E mediana relativa à hipotenusa, ela tem uma propriedade muito importante, que é qual? Ela vale a metade da hipotenusa. Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Você tem que saber isso aqui de cabeça. A mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Mas isso aqui é só para a hipotenusa, é só para o triângulo retângulo. Certo? Então, em um triângulo retângulo, a altura e a mediana relativas à hipotenusa formam entre si um ângulo de 20 graus. Aqui, 20 graus. Então, daqui dá para a gente achar muita coisa, né? Ó, se vale 20 graus, e esse aqui é um triângulo retângulo pequenininho, tá vendo? Formado aqui entre a altura, a mediana e esse pedaço, é um triângulo retângulo, porque aqui é reto. A altura é perpendicular ao lado. Então, se aqui é 20 graus, aqui é quanto? O complemento de 20 graus, que é 70. Agora, como a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa, você vai ter aqui um triângulo isósceles. Então, triângulo isósceles, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Já que esse aqui é um ângulo externo de 70 graus, quanto é que vale cada um desse aqui? 35 e 35. Aqui é 35 graus e aqui é 35 graus. Estou usando aqui só propriedades básicas do triângulo retângulo, né? Basicamente eu estou usando ângulos aqui. Então, esse ângulo aqui é 35 graus. Agora, no triângulo retângulo, quanto que é o outro ângulo? Esse ângulo aqui é o complemento desse. Quer dizer, 90 graus menos 35 graus. Que vai dar? 90 menos 35 vai dar 55. Então, os ângulos desse triângulo retângulo são 90 graus, 35 e 55. Olha a pergunta que ele faz. O maior dos ângulos agudos do triângulo mede ângulos agudos são esses. Porque esse aqui não é agudo, esse aqui é o ângulo reto. Esses são os agudos. Um vale 35, outro vale 55. Ele quer saber o maior deles. É esse.
55 graus. Olha aqui, 55 graus, resposta correta, letra B. Questão número 13, essa veio aqui com a figurinha, né? Parece que é um retângulo, aqui uma diagonal, e aqui tem esses ângulos. Vamos ver o que ele fala. Na figura, ABCD é um retângulo. A, B, C, D. É o que eu imaginava, um retângulo. Certo? E o segmento FG é paralelo ao lado AB. Calma aí. FG é paralelo ao lado AB. Claro que vai ser paralelo ao outro também, né? Porque no retângulo, os lados opostos são paralelos. Então, essa reta e essa reta, quer dizer, segmentos, são paralelos. Isso é paralelo a isso e paralelo a isso, certo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma diagonal, AC é uma diagonal e esse ponto F é um ponto da diagonal. Aí ele traçou aqui a paralela, chegou no ponto G. Então, a medida do ângulo DAC é 1/5 da medida do ângulo BAC. Calma aí. A medida do ângulo DAC, olha aqui, BAC. Essa medida, o que tem? É 1/5 da medida do ângulo BAC. BAC. Então, é 1/5 dessa outra medida. Como que a gente vai chamar, então, esses dois ângulos? A soma não dá 90 graus? Sim. Mas essa história de 1/5, esse é 1/5 desse? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse aqui de X e esse aqui de 5x. Pronto, esse é 1/5 desse. E a soma deles dá 90 graus. Então, isso vai ficar x mais 5x, que dá 6x, é 90 graus. Então, o x vale 90 graus por 6, que dá 15. 15 graus. Esse ângulo aqui é 15 graus. Esse outro aqui é o quíntuplo, né? O outro ângulo vai ser quanto? 5 vezes 15, que dá 75. Esses são os ângulos. Aqui, 15 graus e aqui, 75 graus. Ele pergunta o valor de B menos A. Calma aí. B menos A. Esses dois ângulos. Então, você tem que saber B, tem que saber A e fazer a diferença. Acontece que isso aqui não são paralelas cortadas por uma transversal. Olha aqui, ó. Ângulos correspondentes, eles são iguais. Então, se aqui é 5x, que a gente viu que é 75, aqui também é o mesmo valor, 75. E aqui, como é que a gente viria o valor desse ângulo? Ó, paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo e esse ângulo são o quê? Alternos internos. É o Z de Zorro. Então, aqui é x também, que dá 15. Então, 15 graus. Esses ângulos B e A, eles são 75 graus e 15 graus. O B menos A que ele pede é 75 menos 15, que dá 60. 60 graus. Então, o valor de B menos A que ele pede é isso aqui, ó. 60 graus. Resposta correta. Letra B. A próxima questão, questão número 14, olha aqui, ó. Paralelas cortadas por uma transversal, não é isso? Sendo R paralelo a S, pode-se concluir que o ângulo M mede, olha aqui, R e S são as tais paralelas. Uma transversal, ele quer esse ângulo M aqui. E ele deu aqui umas medidas, ó. X mais 20, X sobre 2 mais 70, né? A gente pode determinar o X a partir desses dois ângulos. Ó, paralelas cortadas por uma transversal, esses dois ângulos são o quê? São ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são iguais. Então aqui nós temos dois ângulos correspondentes. Claro, a figura está deitada, né? Paralelas cortadas por uma transversal, eles são correspondentes. Então nós vamos ter que o x mais 20 é igual a x sobre 2 mais 70. Agora passa o x sobre 2 para cá, vai ficar x menos x sobre 2, vai dar x sobre 2. E aqui vai ficar 70 menos 20, que é 50. Então, x sobre 2 é 50. Quem é o x? O x é 100.
E o x mais 20 vai ser o quê? 100 mais 20. 100 mais 20 que dá 120. Esse ângulo M que ele quer é o quê? O suplemento de 120. E o suplemento de 120 é 60 graus. Então, aí está o valor do ângulo M, 60 graus. Então, o ângulo M mede 60 graus. Olha aqui, letra D. A questão número 15 tem aqui duas retas se cortando e aqui ela está formando, claro, ângulos opostos pelo vértice, esses aqui também, mas esses ângulos aqui que foram dados, eles formam um ângulo raso, né? Eles são suplementares. Então, considerando a figura, o ângulo X mede, olha aqui, os valores são suplementares, então a soma deles dá 180 graus, vai ficar 49, que é esse aqui, mais, aqui ele botou uma expressão do segundo grau, olha aqui, 3x2 mais 56. Essa soma dá o quê? 180 graus. Aqui juntando 49 com 56, isso aqui vai dar 50, 55, vai ficar 3x2 mais... Juntando aqui o 49 com o 56, vai dar 50 mais 55, que dá 105. É igual a 180. O 3x2 vai ficar 180 menos 105, que dá 75. Divide por 3, vai ficar x2 é igual a 25. O x2 é igual a 25. O que é o x? É a raiz quadrada de 25, que dá 5. Claro que pode ser menos 5 também, né? Mas ele falou em ângulo X, ângulo não pode ser negativo, é 5. Então, X mede 5 graus. Olha aqui, 5 graus, letra A. Questão 16 é uma questão simples. Tem aqui duas árvores e um prédio. Duas árvores se encontram afastadas de 22 metros de um prédio P. Nos pontos A e B, calma aí, A e B são os pontos onde estão as árvores. Então, podia desenhar isso aqui com compasso, né? Na verdade, não. É claro que nessa hora você podia fazer um círculo à mão livre, né? Simples. Mas eu vou usar compasso aqui. A gente tem aqui um prédio P, não é isso? Duas árvores se encontram afastadas de 22 metros de um prédio P. Então a gente tem aqui o prédio P e as árvores estão em algum lugar aqui dessa circunferência que tem raio quanto? Raio 22. Então 22 metros para uma, 22 metros para outra. Então elas estão nos pontos A e B que estão em algum lugar dessa circunferência. Se o ângulo APB entre as duas árvores e o prédio é igual a 60 graus, então já dá pra gente fazer um desenho aqui, ó. APB. Aqui uma distância de 22 metros, aqui uma distância de 22 metros, e aqui um ângulo que ele deu como sendo 60 graus, aqui 60. Agora, olha só esse triângulo APB. Esquece o círculo, pensa só no P, no A e no B. Eu vou até desenhar assim. P, A e B. Olha o que a gente conhece. A gente conhece essa medida, que é 22, a distância de uma árvore ao prédio. A outra árvore também está a distância de 22 até o prédio. Então, essas distâncias são iguais a 22. Portanto, o triângulo PAB é isósceles. E como esse ângulo aqui ele deu como 60 graus, poxa, na verdade esse triângulo aqui é mais que isósceles, né? Aqui ângulos iguais, quem são esses ângulos? Pega 180, abate 60... E o que sobrar você divide ao meio. Então, 180 menos 60 dá 120. Divide por 2 vai dar
60 e 60. Quer dizer, esse tal triângulo, ele é mais do que isósceles, né? Ele é equilátero. Então, todo mundo aqui mede 22. Não é só isso aqui que mede 22. E isso aqui também. Já que a gente concluiu que é 60, 60, 60, aqui também é 22. Então, qual é a distância entre essas duas árvores? 22. Olha aqui, 22, letra D.